Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês nesta oportunidade. Estamos aqui para deixar uma palavra a todo esse povo querido. E eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para realizar na sua vida. E eu quero, nesta oportunidade que Deus tem nos dado, para deixar uma palavra a todo esse povão. No livro de Isaías, capítulo de número 29, e o versículo de número 13, Jesus citou isso também em Mateus, porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em quem foi instruído. Queridos e amados irmãos e todos que estão aí ouvindo nesta oportunidade esta palavra, eu quero falar para vocês como que nasce um hipócrita. Aqui você vê um culto hipócrita, tá? Como que uma pessoa, como que alguém consegue ir passando por certa transformação e chegar à altura de ser hipócrita, a hipocrisia dominar? Um exemplo: todas as coisas elas começam devagar. Por exemplo, a princípio a pessoa procura ter aquela honestidade, aquela sinceridade, principalmente quando vem para a igreja. De momento, a pessoa ela quer mudar, ela quer imediatamente tomar uma posição e mudar aquilo que está dentro dela. Agora vejamos bem que na decorrência do tempo as pessoas vão começando devagar, muitas vezes começando devagar com a mentira, começa devagarinho com a falsidade, começa com o fingimento, até chegar a uma altura de graduar e chegar a uma altura de viver uma vida de hipocrisia. Pois o hipócrita, a hipocrisia, o hipócrita, ele faz o papel de um ator, não de um autor. Autor é aquele que ele inventa alguma coisa, né? Que ele vem inventar alguma coisa, então ele torna-se autor daquilo ali. Por exemplo, uma pessoa comete um crime, ele é autor do crime. Uma pessoa que escreve um livro, ele é autor desse livro. Agora, um ator, ele faz o papel de uma coisa que ele não é. A realidade é esta, que o ator, ele faz isso. Por exemplo, o noveleiro que faz novela, ele faz um papel de ator, quer dizer, ele é um artista daquilo que não é verdade, não é real. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus está inserida em vários capítulos e versículos sobre a hipocrisia. E a hipocrisia, ela é uma coisa que ela perdura no meio do povo, no meio da sociedade. Por exemplo, o ator é aquele, por exemplo, significa no vocábulo ator, aquele que finge, aquele que engana, aquele que procura dissimular, tá? Declarando crenças daquilo que não é. Por exemplo, ele diz que ele é crente, ou que ele serve a Deus, ou seja o que for, mas ele não é. Quer dizer, ele está fazendo um papel, como se diz, olhando para isso daí, nós vemos, são virtudes que não possui, e quando não possui, é considerado como hipocrisia. Você entendeu? Então, por exemplo, olha só para vocês verem, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas arrumam tempo para ir em muitos lugares. Que nem, por exemplo, esses dias eu recebi 2 vezes recebi um cartãozinho
escrito que se você já foi em hospital, já foi em supermercado, se você já foi em farmácia e tal, por que ter medo de ir na igreja por causa de coronavírus? Agora veja bem como as pessoas são hipócritas, tá? As pessoas vão em todos os lugares e não tem medo de coronavírus. Agora ir na igreja tem medo de coronavírus? Então você veja bem que é uma hipocrisia de primeira categoria, entendeu? Simplesmente a pessoa está mostrando que ela não é sincera. Infelizmente a realidade é esta. Um exemplo, eu ando no meio das pessoas, eu até quando vou orar pelas pessoas, eu cito, olha, quem tiver medo de coronavírus, então você nem vem aqui para mim orar, porque eu ando no meio dos coronavírus. Então já deixo claro. Agora, não é uma hipocrisia, eu não vou na igreja porque eu tenho medo de ser infectado, mas anda no meio do povo, anda em todos os lugares, que na realidade é uma desculpa. Por quê? Porque a pessoa, ela dentro dela, ela já perdeu a essência de Deus, a essência da palavra, o desejo. Tem um lugar melhor que você possa ser curado e que você possa, como se diz, ter um encontro com Deus, como você estar na igreja, a comunhão entre os irmãos, entre todos. Então a realidade das coisas, elas têm o seu segmento, e os segmentos são isso. Por exemplo, a hipocrisia, ela funciona como? Ela funciona com fingimento. Quando a pessoa ela age de fingimento, então, ou ela torna-se uma pessoa fingida, então a hipocrisia está dentro dela. Pois olha, veja bem o que eu quero dizer a todos vocês. Por exemplo, quando nós, aquilo que nós, na realidade, tanto de uma forma, quando a pessoa se finge daquilo que ela não é, veja bem, e que a pessoa não sente aquilo que não é verdade que está dentro dela, ela está sendo hipócrita, porque ela está fazendo um papel de um ator. Aquilo que ela está falando não está dentro dela. Isto é uma realidade. Um exemplo: se eu passo o dia todo olhando porcaria, olhando o que não presta, e à noite eu vou pregar, eu posso pregar teoricamente, a nível de conhecimento. Mas se Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio, eu estou falando uma coisa teórica. O meu coração está cheio de rapina. Simplesmente eu estou fazendo um papel de ator. Eu estou fazendo um papel de uma coisa que não sou. A realidade é esta. Pois é bem claro nós notarmos isto na palavra de Deus. Pois é uma realidade. E nós nos deparamos com muitas coisas desse tipo. Pois olha, essa é uma tentativa que as pessoas, elas tentam enganar, distorcer a verdade. E isso é tão sério que a Bíblia, ela alerta nós claramente dentro da sua palavra. Por exemplo, quando você vai louvar um louvor, ou vai cantar um louvor, e você expressa, vamos dizer aqui uma comparação, eu quero trabalhar para o meu Senhor, e você não tem coragem de ir, não tem coragem de pregar, nem de levar você mesmo à igreja, você está usando de hipocrisia, porque aquilo não é verdade. Quantos louvores que as pessoas louvam que não é verdade? Não é verdade, é uma hipocrisia. O louvor, a letra, tudo bem, primeira linha, mas aqueles que estão louvando, na realidade, ele simplesmente está balbuciando com a sua boca, mas o coração dele não é verdade aquilo que está dentro dele. Pois a hipocrisia, ela tem essas características. Um exemplo: quantas vezes a gente para diante de certas circunstâncias, quantas pessoas que elas falam aquilo que não é. Um exemplo, nos dias de Jeremias, capítulo 9, Jeremias disse
Diz ali a palavra de Deus que os homens falavam de paz, cada um com seus companheiros, mas dentro deles armavam ciladas, como se diz: se eu pudesse te matar, eu te mataria. Por quê? Porque vivia uma vida de hipocrisia, uma vida de engano. E hoje o que mais se vê é hipocrisia, é mentira, é engano em que as pessoas vivem. Interessante, amados. Pois uma coisa é certa: a hipocrisia, ela tem o seu domínio abrangente. Por exemplo, dentro da falsidade que hoje nós vivemos, no meio da falsidade, no meio do engano e de tantas coisas que na realidade levam as pessoas a viver a vida desta forma. Pois quando a Bíblia diz que o Filho do Homem, ele enviará os seus anjos e tirarão do seu reino tudo que fez cair, no pecado, e tudo que praticaram mal, todos que praticaram mal, e todos que fez cair no pecado, como está em Mateus capítulo 13 e versículo de número 41, é um sinal que o reino de Deus, ele será limpo, é uma realidade. Pois quando Jesus ele conta a parábola do joio, do trigo e do joio, Jesus ensinou sobre a realidade de coisas aparentes que elas não são, elas não é. Pois neste versículo aqui, nesta passagem da parábola do joio e do trigo, Jesus ele foi tão claro em citar que, olhando para o joio aparentemente ele tinha aparência do trigo. Se você chegar em qualquer lugar, seja igreja, ninguém quer ser joio. Se você perguntar quem quer ser as 5 virgens loucas de Mateus 25, também ninguém quer ser as virgens loucas, todo mundo quer ser as virgens prudentes. Pois se você chegar em qualquer lugar e você fazer a pergunta, dizer: olha, quem aqui que é joio, levante a mão, ninguém vai levantar a mão. Pois na realidade, por quê? Porque sabe, quem é que vai querer ser? Ninguém. Então você veja bem que não teve condições. Olha, vamos arrancar o joio, não deixa crescer juntos, porque no dia da colheita será cortado, o trigo será colocado no celeiro e o joio será colocado no fogo, lançado no fogo. Mas para você ter uma ideia, você vê que o joio é uma erva daninha que cresce nas plantações de trigo. Devido à semelhança, os agricultores às vezes preferiam deixar que ele permanecesse até o amadurecimento do trigo, para que quando tivesse a colheita, fizesse da forma como Jesus explicou, orientou. Pois é uma realidade para os hipócritas que até convivem no meio dos cristãos, mas não são verdadeiros. No fim, que nós vamos ver na realidade aqueles que são e aqueles que não são, aqueles que é e aqueles que não é, porque vai ter a separação. Pois hoje a hipocrisia ela permeia em todos os âmbitos, aonde você vai. Pois Jesus disse em Mateus capítulo 24, que os homens desses dias iriam trair uns aos outros mutualmente, está lá em Mateus 24, seriam traidores, iriam trair uns aos outros mutualmente, quer dizer quase no geral. Infelizmente é isso. E o que nós mais encontramos nesses últimos tempos é hipocrisia, maldade. Olha, quando alguém chega assim e pergunta: olha, como vai o fulano? A pessoa quer receber uma notícia assim: o fulano vai mal.
situação do fulano está horrível, mas se disser assim, não, fulano vai bem, então a pessoa já fica, a maioria das pessoas fica meio assim, oh, que bom, graças a Deus, né, glória a Deus, mas na realidade não é isso daí. Coisas boas, elas não têm uma avalanche de se estender rapidamente, mas as coisas ruins, notícia ruim, e alastra imediatamente, é que nem praga. Porque o maior desejo que as pessoas têm é propagar as coisas ruins, as coisas que não prestam, é o desejo que tem de propagar. Infelizmente é isso. Por exemplo, quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, que Jesus falou sobre o julgamento, preste bem atenção, aquele julgamento é um julgamento enganoso, quando as pessoas julgam alguém sem saber o que está falando. Mas Jesus disse assim, hipócrita, lá no capítulo 7 de Mateus 5, disse assim, hipócrita, tira primeiro a viga que está no teu olho, então você vai ver claramente, você vai ter condições de tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Mas primeiro tira a trava que está no seu olho, tira aí, que depois você vai ter condições de falar. Agora veja bem, uma das dificuldades que dizem, para você ter uma ideia, que dizem viver uma realidade e vivem outra completamente diferente, que passam a não enxergar as suas próprias falhas e enganos. E hoje, quantas pessoas que elas não conseguem enxergar os seus próprios erros, elas conseguem enxergar os erros dos outros, e às vezes elas condenam os outros, e ela faz o mesmo ou até pior. Isso é uma das maiores hipocrisias que existe. Consegue enxergar os erros dos outros, mas não consegue enxergar o seu próprio erro. Não consegue ver as suas próprias falhas. Vê todo o tempo os erros alheios, vê os problemas dos outros, vê as dificuldades que os outros enfrentam e passam, mas não consegue enxergar o seu próprio erro, e às vezes faz até pior do que o outro. Isso é uma realidade, e muitas vezes o que a gente mais vê é isto. Às vezes a pessoa precisa melhorar em vários sentidos, mas só que acontece? Acontece o seguinte, que está uma trava no olho, e ela não consegue abrir o olho, não consegue enxergar, mas os outros ela consegue ver, claramente consegue enxergar, consegue tacar pedra, consegue tudo. É uma realidade. Agora veja bem que aquele que é hipócrita, esse tipo de pessoas, ela desconfia de todo mundo. Qualquer pessoa ela desconfia, pessoas desconfiadas. Esse tipo de gente, se você estiver em qualquer lugar, vamos dizer, em qualquer lugar que você estiver, essas pessoas, elas já olham com aquele olhar maligno. Por quê? Porque a maldade está dentro dela, a hipocrisia está dentro dela. Uma coisa que é certa, as pessoas condenam a gente naquilo que elas Você pode ter certeza disso. Se alguém me condenar por uma coisa simples, vamos dizer que eu esteja aconselhando uma pessoa, uma mulher, vamos dizer no centro da cidade, alguém passa ali e vê. Se a mente daquela pessoa é má, ela vai pensar mal de mim, ela vai me condenar, porque se ela estivesse no meu lugar, ela estaria fazendo aquilo que a mente dela está me condenando.
Isso é uma realidade. Então isso é uma hipocrisia de primeira categoria. Agora veja bem que na verdade agem assim por elas próprias, são capazes de fazer todo o mal que está sugerido a outra pessoa, ou que as pessoas estão fazendo, elas são capazes de condenar de uma forma terrível. Agora, uma coisa que eu quero dizer a todos vocês, a palavra de Deus, ela é tão interessante, e ela é tão importante, que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a importância que a palavra tem. Isso é claro, pois uma coisa que é certa, que a hipocrisia, que é fingimento, Deus, Ele quer que os seus seguidores sejam honestos. Deus, Ele quer que nós sejamos justos, sem hipocrisia, porque a hipocrisia esconde as falhas. E se esconde as falhas, se esconde as coisas que são erradas, você pode ter certeza que Deus não vai deixar passar. Pois lá em Romanos, capítulo 2, e o versículo de número 1, o apóstolo Paulo, ele é bem claro quando ele disse aos crentes de Roma, quando ele citou isso aqui, né, que no capítulo 9 ele passa a falar ao povo de Israel. Ele foi bem claro quando ele citou, portanto, ele diz assim, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga. Quer dizer, você faz e você está condenando os outros, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Pois é uma realidade. Pois existem três coisas que são trigêmeos. Olha, a maldade, o engano, a hipocrisia, a maledicência. Está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. A Bíblia manda nós deixarmos essas coisas. Porque o que acontece? Torna-se uma hipocrisia de primeira categoria. E hoje, diante da circunstância que nós estamos vivendo, o que você mais encontra é hipocrisia, é mentira, é falsidade. Pois nós temos que lutar para sermos verdadeiros, meus amados. A verdade de Deus tem que estar na nossa vida, tem que estar dentro de nós. Pois quando Jesus ele citou os fariseus, era coisa terrível, lá no capítulo 23 do livro de Mateus, e relata muito bem, pois olha, eles gostavam de estar nos primeiros lugares. Jesus disse assim, na cadeira de Moisés está sentados os hipócritas, os fariseus, quer dizer, os fariseus, eles queriam os primeiros lugares, eles gostavam de serem vistos. Por exemplo, se fosse orar, eles oravam nas esquinas, eles queriam ser vistos pelas pessoas. A Bíblia relata que eles não ajudavam ninguém, eles coavam mosquitos, engoliam camelos, era coisa tremenda, né? Os fariseus era coisas terríveis, eles não ajudavam ninguém, nem para pegar com a ponta do dedo assim, eles não ajudavam ninguém, viviam uma vida de hipocrisia, uma vida terrível. Jesus chegou e disse para ele, ai de vós, vocês são mestres de lei, fariseu, hipócritas. Isso doía eles ouvirem. Olha lá no Mateus capítulo 23, o 27 ao 28, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, bem feitinho, bonitinho, pintado, tudo certinho, mas por dentro vocês estão cheios de ossos podres, de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, Jesus falando para os fariseus. Infelizmente era isso doía. Por fora vocês parecem injustos, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia, cheios de maldade.
Pois não adianta, uma coisa que as pessoas se enganam é dizer que Deus ele quer o coração. Não, meus amados. Às vezes você olha para uma pessoa, você diz assim, não, aquilo é um crente, está bem vestido, tal. Aquilo ali é o exterior. Agora, se quer saber quem é ele, você vai saber pelas atitudes dele, pelo comportamento, o modo dele falar, o modo dele agir, o seu ser em si, você vai saber quem é ele. Você vai saber quem é ele, pois ele vai ser revelado por aqueles frutos que estão dentro deles. Pois é uma verdade. Pois Jesus citou outra coisa lá em Lucas 12, versículo 1 ao 12. Jesus ele disse, ajuntou a multidão, tinha milhares de pessoas, e atropelavam uns aos outros. Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. Diz, tenha cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus sempre condenou a hipocrisia, meus amados. Se tiver uma coisa que Jesus sempre condenou, foi a hipocrisia. Ele condenou, ele disse, cuidado. Cuidado. E ainda Jesus disse assim, não tem nada escondido que não vinha a ser descoberto, não tem nada oculto que não venha a ser conhecido. Não adianta, não existe, pois o tempo vai revelar, vai trazer. Por exemplo, uma pessoa fingida, ele não consegue ser fingido há muito tempo. Por exemplo, você vê uma hipocrisia terrível, quando alguém vem falar mal de outro para você, e daqui a pouco está junto com aquele que ele falou mal. Quer dizer, se ele falou mal do outro para você, vai falar de você para o outro também. Isso é uma hipocrisia. Esses tipos de pessoas, você tem que eliminar do seu caminho, que não tem acordo, não tem acerto, pois vive de mentira, apacenta de mentira, apacenta-se de engano. Pois é uma realidade. A palavra de Deus é bem clara. E quando citou aqui nesse capítulo 29 e o 13, Jesus ele citou também, lá no livro de Mateus capítulo 15, o versículo 7 ao 9, ele diz, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adora, os seus ensinamentos não passam de regras e ensinamento por homens. Por exemplo, lá, Deus usa o profeta Isaías para falar com os seus contemporâneos da época. E aqui, cumpre-se o que Isaías disse lá, Jesus citando aqui em Mateus capítulo 15, o versículo 7 e o 9. Pois é uma realidade, amados, daquilo que vivemos, daquilo que nós enfrentamos, daquilo que passamos dia após dia. Por isso precisamos ter ciência das coisas, para que nós não venhamos cair numa situação terrível. Agora, uma coisa que eu falo para vocês, por exemplo, um hipócrita, ele não merece confiança de jeito nenhum, pois a Bíblia relata no livro de Provérbios, capítulo 25 e 19, que se você confiar numa pessoa desleal em tempo de crise, é a mesma coisa de estar com um dente quebrado e o pé deslocado. Você não anda e você não se alimenta. Por quê? Porque ele é desleal, ele é hipócrita. A Bíblia alerta para nós não dar crédito aos hipócritas. Por quê? Porque a hipocrisia, o hipócrita, ele se manifesta independentemente de que são, ou do que faz, ou que pode, às vezes, muitas vezes, ele pode ter influência, ele pode ter o que tiver de ter, mas você tem que se precaver a sua vida. É uma realidade.
Agora, como que se conhece a prática da hipocrisia? Pois é comum as pessoas à sua volta se afastarem, mesmo os amigos, colegas, pessoas mais chegadas, como se diz, que sabe que não pode se confiar em alguém que age com hipocrisia. No momento da dificuldade, as pessoas sabem que não pode recorrer ao apoio de uma pessoa que é hipócrita. Porque o hipócrita é coisa impressionante. Se você fala para ele assim: olha, eu vou te contar um segredo aqui, você não fala para ninguém, amanhã a escola, a molecada, os meninos da escola estão sabendo de tudo. Por quê? Porque na realidade ele é uma pessoa inconfiável. Pois é uma verdade. Quem é que vai dar crédito? Aí o que acontece? A pessoa confia, a pessoa acredita, e daqui a pouco a pessoa está numa pior. Por quê? Porque confiou em alguém que não merecia confiança. Pois é, e isso é claro. Quando Jesus falou dos fermentos dos fariseus, em Lucas capítulo 12, que eu falei para vocês agora, Jesus alerta os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus. O fermento é uma substância em que pequena quantidade do fermento, ao ser misturado na massa, faz com que a massa venha crescer, interrompe as moléculas, consegue transformar a massa em outra massa. Por exemplo, a hipocrisia dos homens, como Paulo escreveu, levou a igreja a ser transformada em outra massa. Quer dizer, a igreja verdadeira, hoje, a igreja de Cristo continua, pois trata-se de um corpo místico, tá? Que é esparramado pelo universo, mas a igreja em si, templo, estão corrompidos. Por quê? Porque foi transformado em outra massa, por causa da hipocrisia. A realidade, e isso vem desde aquele tempo, E Jesus, ele citou, por exemplo, pessoas muitas vezes são fermentadores pela sua hipocrisia, por palavras, tentam deturpar o evangelho pelas as suas palavras camufladas, escondidas por debaixo do pano, né? Tentam de todas as formas ludibriarem as pessoas, enganarem, porque vivem debaixo de hipocrisia. Felizmente é isso. Pois aqui o fermento dos fariseus, que sendo aparentemente inofensivo, que nem tem pessoas que são hipócritas, que parece que é inofensivo, ele chega abraçando daqui, de lá, e consegue levar as pessoas pelo sentimento. E nós não temos que ser levados pelo sentimento, temos que ser levados pela razão daquilo que é. A razão daquilo que é, você pode ter certeza que vai te dar condições de você ver o que é correto, patentear o que é correto. Quantas coisas que não estão patenteadas, porque as pessoas agem de hipocrisia. E na realidade isso traz um problema seríssimo. Infelizmente, a realidade é esta. Pois o mal dos fariseus crescia, a hipocrisia deles crescia, era uma coisa avassaladora, e Jesus orientou para que tomasse cuidado. Pois olha, a Bíblia diz, quando Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 2, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, por seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios, ensinamento de homens hipócritas, mentirosos, que têm a sua consciência cauterizada pelo pecado.
pois vive debaixo da hipocrisia. Pois muitos iriam abandonar a fé, iriam deixar o verdadeiro cristianismo, porque homens que têm a sua consciência cauterizada pelo pecado. Pois é o que nós vivemos nos dias de hoje. Pois nesses versículos nós vemos aqui que muitas vezes aqui as pessoas dão atenção aos falsos ensinadores. Pois vindo pessoas enganadores para levar muitos a abandonarem a verdadeira fé no Senhor Jesus. Pois quando Paulo, o apóstolo, citou lá, ele estava em Mileto, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, capítulo de número 20, que ele disse, olha, no versículo 29 a seguir, no capítulo 20 de Atos, ele diz, quando eu sair daqui, vai levantar lobos devoradores no meio de vocês, e vai levantar homens no meio de vocês, que vão tentar arrastar vocês, com mentira, com hipocrisia. E infelizmente muitos iriam seguir, porque as pessoas mudam de parecer rapidamente. Você vê lá o caso lá do bezerro de ouro, você vê o caso de Atos 28, quando viram que Paulo não caiu duro, o povo mudou de parecer na ilha de Malta. As pessoas mudam de parecer rapidamente. E aqui você vê Paulo, o apóstolo, dizendo, e nós vivemos nesses dias, sabemos que infelizmente tem muitos que têm caído nesta situação, tem muitos que têm caído por essas conversas e esse tipo de coisa que tem levado o povo a uma situação deploradora espiritualmente. Pois precisamos nos livrar desse tipo de coisa. Pois quando o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele diz, portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja que eu já citei para vocês. Para quê? Para que nós tenhamos condições de ver e fugirmos dessa realidade. Pois devemos lembrar que Jesus Cristo é verdadeiro e por isso Deus, Ele tem compromisso com aqueles que são verdadeiros, com aqueles que abraçam a justiça, que abraçam a fé, que seja aquelas pessoas que têm o coração voltado para Deus, que vive a verdade, que abandone o engano, que abandone a mentira, que abandone a maledicência para servir a Deus. Pois é o que precisamos. Pois a hipocrisia está estampada em todos os lugares. Por exemplo, tem pessoas que falam sem conhecimento, não têm conhecimento, e elas falam sem o conhecimento daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, e muitas vezes se enganam. Elas se enganam, porque não têm conhecimento. E nós vivemos este tempo. Muitas vezes você olha para alguém, você acha, você pensa, não, isso aqui é verdadeiro. Mas os dias, o tempo revela se é verdadeiro ou não. Se aquilo ali é real ou não. O tempo se encarrega de mostrar se é verdadeiro ou não. Pois a hipocrisia, ela tem um poder soberano na vida das pessoas. Não é poder soberano de Deus, não, que Deus é soberano em tudo, e as pessoas são dominadas por este mal. E quantos que vivem esta vida de hipocrisia? Pois vou deixar uma coisa aqui a todos vocês. A oração do Pai Nosso é uma oração que temos que ter certeza quando vamos orar. Não é simplesmente por não perdoar as pessoas. A partir do momento que você diz, Pai Nosso que estais no céu,
Se você vive na mentira, João 8,44, o que a Bíblia diz? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Santificado seja o teu nome. Se o nome de Deus é santificado e vive em santidade, e aí, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida grandemente pelo Espírito Santo, e que Deus possa te ajudar, e que todo mal, que tudo aquilo que não presta, possa sair da sua vida, e Deus possa trabalhar em seu viver, para a glória do nome dEle. Amém. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Fica aí